Nós vamos dar continuidade às observações, partindo agora do livro de João. João, representado pela águia, né? Como nós vemos lá naquela visão de Ezequiel, capítulo 1. A águia, aquela ave, aquele animal que voa impressionantemente alto, consegue ficar muitas horas lá em cima, faz o seu ninho nas rochas, todas essas características de firmeza. A águia não tem predador no mundo natural. Um leão não caça uma águia, um gavião não combate uma águia, nem um elefante não pega uma águia, ninguém pega uma águia. As garras da águia são a semelhança das garras de um urso. Se uma águia cravar a unha nas costas de um homem, ela arranca os pedaços. É uma coisa, não é uma coisinha assim, você não está lidando com uma avezinha qualquer, não. É uma coisa forte, é uma coisa realmente impressionante. Então, outra coisa que a águia, diante das tempestades, uma coisa muito marcante, né? A internet tem mostrado bastante sobre isso. Aqueles PPS, aquelas coisas bonitas até. A águia, quando ela vê uma tempestade, ao contrário de todas as aves, as aves comuns, pequenas, se você observar num lugar onde tem árvores e tem aves, quando o tempo vai mudando, você vê as aves já se intocando. Né? Aqui, houve uma época que aqui tinha muitos pardais, rolinha, e isso eu observava muito. Estava mudando o tempo, aqueles bichos já estavam entrando para debaixo do forro de um telhado, já estavam se intocando dentro de uma árvore com bastante folha. Eles se escondem, mas estão se escondendo o quê? Debaixo da tempestade. A águia não, quando ela percebe a mudança de tempo, quando ela vê que as nuvens estão se formando, ela vai e voa e atravessa as nuvens. Ela sabe que lá em cima das nuvens não tem tempestade, a tempestade é toda das nuvens para baixo. Lá em cima ela está segura e ela fica sobrevoando, ela tem um potencial tremendo para sobrevoar. O tempo que a tempestade durar, ela fica lá em cima, sobrevoando. Não se tem noção de quantas horas uma águia consegue voar acima das nuvens sem ter que pousar e descansar. Então a águia é usada como símbolo da igreja, como símbolo de espiritualidade, como símbolo daqueles que sobrevivem acima das tempestades, como símbolo daqueles que não sofrem os efeitos das tempestades. Amém? Tudo isso é símbolo da igreja, que é representada no Evangelho de João por uma águia. Então, o Evangelho de João, qual é a particularidade do Evangelho de João, uma vez que ele é escrito para a igreja? O que deveria constar nesse Evangelho? Se nós fôssemos escrever alguma coisa para algum irmão que precisasse ser fortalecido na doutrina do Evangelho, nos conceitos de Jesus Cristo, o que nós escreveríamos? Olha, ontem Jesus curou alguém de câncer. Isso vai animar alguém que está precisando ser fortalecido na sua fé? Pelo menos a mim não me animaria nem um pouco, irmão. A Escritura diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Se eu estou enfermo e eu recebo uma carta, olha, Jesus acabou de curar. Poxa, aí sim. Mas se eu não estou enfermo, se eu estou debilitado por algum outro fator, por algum outro conceito, eu só quero ouvir o quê? As palavras, os ensinos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, se eu vou escrever... sim, quando Paulo escreveu cerca de 14 cartas e epístolas, 16 parece, Paulo, em alguma das suas narrativas, Paulo escreveu milagre? Em qual? Paulo escreveu para vários irmãos, Paulo escreveu para várias igrejas,
E nós sabemos que os aventais de Paulo curavam enfermos, expulsavam demônios, mas nós não vemos Paulo se prender a nada disso. Irmãos, eu fui preso pelo testemunho da palavra. Eu recebi não sei quantos açoites e tantas quarentenas porque eu anunciei Jesus. Anunciei para o rei, anunciei para o imperador, anunciei para a guarda pretoriana, eu anunciei lá nos gentios, anunciei em Éfeso, anunciei na ilha de Creta, eu anunciei. E Paulo não se prende em detalhe. Os milagres relacionados ao ministério de Paulo foi escrito por outros e não por Paulo. Toda vez que Paulo escreve para as igrejas, não tem nenhum milagre descrito. Timóteo foi Paulo que escreveu, não tem milagre. Tessalonicenses, Filemão, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios, tudo que Paulo escreveu, Coríntios, tudo que Paulo escreveu, nós não vemos narrativa de milagre. Por quê? Porque ele está escrevendo para a igreja. O objetivo dele é reforçar a doutrina do Evangelho, é levar ensinamentos. E com o Espírito Santo, se realmente inspirou João com este Evangelho, há de ser direcionado para a igreja. O que vai ser enfatizado nessa história? Ensinamentos, reforço da doutrina. E é isso que nós vemos. Então, nós vamos aqui ao capítulo 1 de João, no verso 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso aqui é um ensinamento mostrando a origem do próprio Senhor Jesus. Jesus que se disse, eu sou a luz do mundo, não foi isso? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. E nós sabemos, não prevaleceram e não prevalecem, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus, né? Jesus falou, naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e que vós estáis em mim. Então, nós e Jesus somos um, porque os objetivos dele se cumprem através de nós, assim como os objetivos do Pai se cumpriram através dele. Então ele disse, eu e o Pai somos um, nunca jamais em numeral, a Bíblia é muito clara. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Os dois estão aí, e mais o Espírito Santo é destacado na Escritura, o ministério de cada um, a obra de cada um, isso aí é muito distinto, só os loucos dizem o contrário. Tem uma doutrina de Satanás por aí, que está dentro de alguns templos babilônicos, que diz que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas um. É um Deus que se desmembra em três personalidades. É, Mr. M, David Copperfield, e por aí vai. É Batman, é Pinguim, é o Charada. Deus virou um palhaço, um personagem de desenho animado, na visão de muita gente. Não, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Três personagens distintos com um objetivo único. É isso que acontece. É uma equipe trabalhando pelo mesmo propósito. Então, aqui nós vemos a origem de Jesus como luz. E automaticamente ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas ele disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que ele é, devemos nós ser. O que ele é, devemos nós ser. Então, pela falta de entendimento, muitas vezes não somos o que Jesus foi. Vem o medo, caramba, se eu falar isso, vão querer me matar, vão querer me prender. E se eu disser isso, não, tem gente que não vai gostar. Se eu disser aquilo, tem gente... Mas se eu me espelhar em Jesus, meu irmão, aí, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, quem quiser me prender, que tente, quem quiser me matar, que tente, mas eu não vou abrir mão de ser igual a Jesus. Então aí nós vemos já um ensinamento mostrando
a origem de Cristo e automaticamente na sua obra, e como ele prevalece e as trevas não o sufocam. Este ensinamento é importantíssimo aqui no Evangelho de João, mas nem todos creem na Escritura como deveriam crer. Vamos seguir no capítulo 2, no verso 13. João 2,13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja bem, um sinal poderoso de Jesus os levou a despertar a fé na Escritura, na palavra de Jesus. Como esse é bem o objetivo do Evangelho de João. Agora, que ensinamento poderoso nós tiramos aqui? Jesus precisava fortificar, ainda mais que o povo está vindo de uma era com a mentalidade totalmente defasada. Eles estão vendo no templo, o templo virou um comércio, virou exploração, os gentios, o Império Romano veio, dominou o templo, contaminou o templo, profanou o templo, fizeram horrores, e o povo de Israel está vendo tudo aquilo. Jesus vem e está reestruturando tudo, reedificando, lançando, vamos assim dizer, não que seja novo totalmente, mas entre aspas, um novo fundamento, Não é novo porque o Evangelho é continuação de uma obra de Deus que se deu lá através de Abraão. Hoje nós vivemos o que foi revelado inicialmente a Abraão, tanto que o apóstolo Paulo diz que pela fé Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, porque todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então, na verdade, a doutrina que nós temos hoje, ela começou lá com Abraão, veio sofrendo transformação e hoje o propósito de Deus é esse que nós estamos vivendo. Então aqui está mostrando que apesar de tudo aquilo que o povo está vendo, Jesus vem dentro daquele tempo cercado de soldados, cercado dos doutores da lei, com a presença dos sacerdotes, a presença de um povo que está ali satisfeito, comprando, vendendo. Jesus vem e vira a mesa e diz: vamos purificar isso aqui. Que ensinamento poderoso o Evangelho de João está deixando para a igreja. Que apesar de estar deixando tudo isso, continua-se por aí nas falsas igrejas, ou em pessoas até, vamos dizer assim, com um coração muito sincero, mas também com um bolso bem aberto, A gente sabe, o coração é bem sincero, mas o bolso é o maior possível também. A gente sabe tudo disso, mas não vamos eliminar totalmente a sinceridade das pessoas, não. Está um coração sincero, mas está errado. O templo está profanado, o templo está contaminado. Tudo que puder dar lucro, cambista no meio do templo. Não está visando a obra, está visando interesses pessoais. É o que a gente tem visto por aí. Então, esse ensinamento de que o templo tem que ser um lugar, como a Bíblia diz, não transformar a casa de meu pai em casa de negócio,
né? Gente que nem poderia estar pisando naqueles átrios, estava pisando, vendendo, comercializando. Tem muitos detalhes aí que só a história, os livros de história vão mostrar. Ali não tinha só o problema de estar vendendo dentro do templo, porque existia em Jerusalém o mercado do templo. Era onde justamente as pessoas ali, imagina uma pessoa que tinha que atravessar. Lembra quando Jesus subiu com a sua família? Quando ele foi com 12 anos achado entre os doutores? Lembra que Jesus atravessou? Quantos dias depois deram falta de Jesus? 3 dias. Eles ainda estavam na metade do caminho. Não tinham chegado em casa, cadê Jesus? Não. No meio do caminho, depois de 3 dias, né? Foram, voltaram. Depois de 3 dias, acharam Jesus aonde? Lá no templo. Imagina carregar um animal para oferecer sacrifício lá em Jerusalém, numa viagem que durasse aí, sei lá, 5, 6, 8 dias. Todos subiam a Jerusalém para o sacrifício. Se fosse levar o seu animal, água para esse animal, alimento para esse animal, será que esse animal suportaria essa caminhada árdua durante tantos dias? Você está entendendo? Porque ninguém ia de carrocinha, a carroça era coisa para rico. Ninguém ia todo mundo montado em cavalo, em jumento, não, isso era para quem tinha dinheiro. É que nem hoje carro, né? Carro é para quem tem dinheiro. Pouco ou muito, mas tem que ter dinheiro. Só o preço do combustível, misericórdia. Então, meu irmão, o que tinha? Tinha lá o mercado do templo. As pessoas vinham da viagem, ia lá no mercado do templo, o nome era esse mesmo, mercado do templo, comprava lá o seu animal, sua pomba, conforme a sua condição financeira já pré-estabelecida pela regra da lei, e a pessoa ia oferecer o seu sacrifício. Mas quem é que podia estar neste mercado do templo, mercado que pertencia ao templo? Não era qualquer um. E quem estaria na administração? Tudo que é tipo de gente, gente que não poderia estar ali, moedas que estão sendo usadas que não pertenciam ao conceito, tinha uma moeda específica para circular ali dentro. Está tudo errado, está tudo profanado. Que nem hoje. Púlpito é lugar de quem? Púlpito é lugar de pastor. Púlpito é lugar de pregador. Púlpito é lugar de quem ministra a palavra. E hoje, em cima dos púlpitos está o quê? O político, o senador, o prefeito, o governador, não é isso? Outro dia me chamaram lá na Ordem dos Pastores Evangélicos Mundial, que ia ter um camarada lá, ia ter uma reunião, e depois, se alguém se interessasse, poderia ter o contato com um fulano, que ia responder coisas da lei. Tá, eu fui para a reunião. Quando chegou lá, já estava o palco todo montado, aí apresentaram um fulaninho que ia se candidatar. Falei, que covardia, que hipocrisia. Eu poderia ter me levantado ali e ter dito, ó, isso aqui é uma palhaçada. A carta que eu recebi não foi para esse elenco aí, mas simplesmente peguei o que é meu, segui meu caminho e fui embora. Mas hoje, se faz assim, se usa o nome de Jesus Cristo para exaltar o político. Se usa o nome de Jesus Cristo, né? Seu Silas Malafaia, que aguarde, porque o que é dele está guardado. Se usa o nome de Jesus Cristo para eleger os seus amigos e ganhar status na presença dos seus amigos. Não é isso que você faz? É claro que é isso que você faz. O templo está profanado. Então aqui eu vejo esse importantíssimo ensinamento do Evangelho de João. Outra coisa que diz aqui, ainda neste capítulo 2, no verso 13, deixa eu ver aqui, não façais da casa do meu pai negócio, lembraram-se os seus discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Quer dizer, é o quanto Deus leva a sério isso. Imagina Deus dizendo uma expressão dessa para si mesmo. Está dizendo para Ele mesmo. O zelo da tua casa me consumirá. Significa o quanto Deus leva a sério que no seu santuário, na sua casa, as coisas aconteçam de acordo com aquilo que Ele quer. Tem que ser de acordo com aquilo que Ele quer. Eu duvido
que um desses caras que hoje tem profanado o santuário com os políticos, duvido que eles tenham feito uma oração sequer. Inclusive o irmão Alessandro estava comentando comigo do e-mail que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que já está rodando na internet, que foi entrevistado aquele homem, Billy Graham. Billy Graham, que agora está com 83 anos, e ele na entrevista perguntam para ele, de tudo que você fez aí, tem alguma coisa que você, se arrepende? Né? Alguma coisa que se você pudesse, voltaria atrás e não faria? Ele disse, sim, política. Hoje o homem está com 83 anos. Se você quiser saber quem é Billy Graham, digita lá no Google Billy Graham. Os batistas conhecem muito bem quem é Billy Graham. Quando eu me converti, Billy Graham já era um conferencista mundial. E hoje, com 83 anos, não prega mais. Praticamente no final da vida, bem idoso, se eu pudesse voltar atrás, não teria me envolvido com política. Atravessei a linha. Ou seja, o que é atravessar a linha? Fui para um lado que não tinha que ir. Descambei. Me envolvi com o que não era para me envolver. Me manchei. Pisei em território que eu não deveria ter pisado. Um grande pregador mundial. Hoje não prega mais. Com 83 anos, declarando: se eu pudesse voltar atrás, não me envolveria com política. Hoje tem uns crentezinhos besta, palhaço, com 6 meses de ministério, 1 ano, andando a tiracola com político, achando que tem destaque, coitado, miserável. Vai ver a entrevista de Billy Graham, com 83 anos nas costas, dizendo: se eu pudesse voltar atrás, jamais me envolveria com política. Se manchou, mas se envolveu, não se envolveu? Agora, meu amigo, águas passadas não movem moinho. O que perdeu, perdeu. Poderia ter sido muita coisa nessa vida. Foi apenas o Billy Graham. Mais nada. Por quê? Porque interrompeu o seu ministério quando ultrapassou a linha. E ele ultrapassou a linha bem cedo, não foi agora não. Tem muito tempo que ele é envolvido com política. Se envolveu com política a tal ponto que apertou a mão do Papa, dizendo: o Papa é um grande homem de Deus. Se o Papa é um grande homem de Deus, eu sou o anticristo. Capítulo 4, verso 19 do Evangelho de João. Capítulo 4, verso 19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Então veja, que ensinamento poderoso nós temos aqui para mim, né? O ensinamento sobressai aos olhos de cada um. Que ensinamento poderoso tem sobressaído para mim aqui? Jesus falando: mulher, chegou a hora, nem neste monte, nem aqui neste monte, nem em Jerusalém. Cara, falar em Jerusalém tem crente que treme, né? Tem crente que treme. Eu já vi orações dentro da igreja tipo assim: irmãos, nós temos que orar por Jerusalém, porque está escrito: prosperarão os que orarem por ti, prosperarão os que querem a tua paz. O camarada arranca um conceito lá do Antigo Testamento, se torna um palhaço no Novo Testamento, criando uma doutrina judaizante dentro do Evangelho. Meu irmão, o Evangelho é puro e só sobrevive se for puro. O Evangelho não é manchado com nenhum conceito de parte alguma. O Evangelho é a doutrina fundamentada no ensino de Cristo, no derramamento do seu sangue, na sua ressurreição. Isto é Evangelho. Fora disso é lixo.
Não interessa o quão grandioso seja, comparado ao Evangelho de Jesus Cristo, a sua obra redentora, tudo é lixo. A luz de Cristo ofusca todas as coisas. E o seu sacrifício não pode ser manchado. Ele é puro, os seus conceitos são puros, são únicos. Então, o que eu vejo aqui de importante? Essa desjudaização, vou assim usar essa palavra, se ela não existe no dicionário, alguém pode escrever. Desjudaizar a igreja, né? Desjudaizar. Porque hoje, o que nós vemos? Dentro das igrejas nós achamos o candeeiro, isso aí eu acho que vocês podem me ajudar, né? O candelabro, o que mais? A arca, você entende, né? A arca, a cruz. A cruz, mas a cruz não é tanto um conceito judaico, né? A cruz, mas embora tem gente usando a cruz, vou colocar aqui a cruz também, porque é um símbolo que é errado usar dentro da igreja. Jesus Cristo morreu na cruz, mas não deixou a cruz como símbolo. Não deixou e ponto final. Jesus Cristo foi posto num túmulo e ressuscitou saindo de um túmulo, mas não deixou o túmulo como símbolo. Então não adianta. O Evangelho só tem um símbolo. É o conceito na nossa memória de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu na cruz? Não importa onde ele morreu pelos meus pecados. Podia ter morrido que nem João Batista, degolado. Podia ter morrido que nem Pedro, de cabeça para baixo. Que nem Tiago, pela espada. Não interessa. O fato é que ele morreu pelos meus pecados. Para que eu, crendo nele, tenha os meus pecados perdoados e possa assim entrar na glória de Deus. Eu não preciso dizer, Jesus morreu na cruz por mim. Basta eu dizer, Jesus morreu por mim. Agora, morreu na cruz? Sim, morreu na cruz. Mas não é o fato dele morrer na cruz que me salva, mas sim o fato dele morrer. Amém, meu irmão? E os outros que não morreram na cruz? A sua vida e o seu sangue derramado não tem valor? Eles não servem de história edificante para muitas pessoas? Para o despertamento da fé de muitas pessoas? Então, tem gente aí que morreu pelo Evangelho que a gente nem sabe como morreu, mas o seu sangue clama até hoje. Então, este é um conceito. Então, veja bem, hoje as igrejas estão com um monte de baboseira, né? É o túmulo de Lázaro. Alguém aí já recebeu o túmulo de Lázaro? Levanta a mão aí. Aí, quanta gente já recebeu o túmulo de Lázaro? Ressuscitou depois de 4 dias, irmão? Não, né? Então, é outras coisas. A estrela de Davi. Isso, a estrela de Davi, né? A estrela de Davi é bem usada. Fora vassoura ungida, outras coisas, mas isso aí não é judaico, não. Então, tem um monte de símbolos judaicos assim. Eu fui numa igreja uma vez, e lá está, de um lado, a bandeira do Brasil, aqui no Brasil, né? De um lado a bandeira do Brasil, e do outro lado a bandeira de Israel, com um negócio lá, o símbolo da estrela de Davi, que é a bandeira de Israel. Eu falei, caramba, esses caras devem ser muito espiritual mesmo. Esses devem ser bons demais. Então, Jesus está falando, besteira. Os verdadeiros adoradores não estão presos a símbolos, a lugares. Você já viu aqueles irmãos dizendo assim, irmão, olha, fui no monte, a oração no monte pegou fogo. Aí eu sempre digo assim, infelizes os nossos irmãos crentes lá de Brasília, né? Planalto Central não tem monte, não tem lugar espiritual para orar. Não tem onde orar, vai orar onde? Aquilo não tem monte, em Brasília. Se quiser ser espiritual, tem que vir morar no Rio de Janeiro, porque aqui é o contrário, não tem Planalto, só tem monte. Aqui só tem morro. Olha só, dá uma olhadinha à tua volta, meu irmão. Aqui só tem morro, aqui é assim, ó. Quando tu vê aquelas filmagens de helicóptero, parece que tu está brincando de tobogã. Então nós somos muito espirituais, porque nós estamos o tempo todo no alto de algum monte. Besteira, Jesus está falando, o conceito não é nada disso. E está aqui escrito, mas ainda assim, né, ontem eu estava lembrando de um grupo
né, durante a minha caminhada, quando eu era um pouquinho mais jovem, tinha um grupo que o tempo todo passava aqui na porta. Aí, irmão, vamos? Para onde? Para o monte. Era o Monte Jacó, era o Monte Horebe. Os nomes dos montes, eles mesmos chegavam lá com uma tinta e escrevia, né? Escrevia o nome dos montes. Esse aqui é o Monte Horebe, esse aqui é o Monte Jacó. Aí todo mundo voltava, eram os mais espirituais. Aí ontem eu estava pensando nessa turma toda e dizendo assim, engraçado, o fulano que via a brasa no fogo está em tal lugar, à beira do fogo. O outro que era tão espiritual que tinha visão, que falava língua estranha, coitado, misericórdia. O outro que era tão espiritual e eu que nunca subi em monte, estou aqui fazendo a obra de Jesus. Estou aqui pregando, estou aqui com trabalhos na internet, estou aqui recebendo direção, estou ouvindo Deus, estou sentindo Deus. As pessoas aí na igreja estão tendo sonhos, visões. Todo dia alguém me participa de um sonho, de uma visão, de situações espirituais. Estamos fazendo a obra. Eu nunca subi em monte nenhum. Nunca escalei monte nenhum. A nível do que as pessoas dizem. Não, a oração do monte. Não, Jesus está falando. Não é em monte. Não é em Jerusalém. Né? Essa palavra não é lá em Jerusalém. Isso é muito importante. Já viu essas caravanas? Caravana para a Terra Santa. Já viu? Aquilo é uma fonte de renda boa. Acho que eu vou abrir uma agência. Aquilo é uma fonte de renda maravilhosa. Como eu já conheci gente dentro da igreja, meu irmão, andando, literalmente andando de queixo em pé, né? Irmão, eu já estive em Jerusalém, já pisei na Terra Santa. Que absurdo! Mas o ensinamento está aqui, em João 4. Não esquece esse papo de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não interessa onde você esteja pisando. Isso não interessa. E quanta gente diz, poxa, a irmã fulana já esteve lá em Jerusalém, entrou no túmulo de Jesus, mas um pouquinho se a pedra rola, ela morria lá dentro. É uma piada, irmão. É muita coisa absurda que nós temos ouvido ao longo dessa caminhada. Então eu considero esse ensinamento que é deixado aqui, muito como é que diz aquele personagem da televisão? Muitíssimamente importante, né? Para você não esquecer. João capítulo 4. Não tem esse negócio de terra santa, não tem nada disso. O que importa é, a terra santa que Deus procura é os nossos corações. Para nós concluirmos, 5, João capítulo 5, nós vamos nos deparar com um antigo confronto, um confronto que parece que não vai acabar nunca. João capítulo 5, do verso 1 ao 11 diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, aquele homem foi alcançado por Jesus. Jesus, sabendo que não lhe era lícito, dentro da doutrina dos judeus, carregar a sua cama, era sábado, ele poderia sofrer uma série de represálias e sabe-se lá mais o que, se Israel não tivesse ali, debaixo de um domínio romano,
este homem poderia até ser apedrejado até a morte. Só que quando veio o domínio romano, foi retirada a autoridade dos judeus de decretar morte. Eles não tinham mais essa autoridade. Tanto que disseram, Jesus é digno de morte, vamos levá-lo a Pilatos. Se não tem o domínio romano, eles mesmos matariam Jesus. E tantas situações que aconteceram ali naquela época, em que eles só não apedrejaram, principalmente tantos milagres que Jesus fez no sábado, porque existia um domínio romano. E eles não podiam. A espécie de tratado que foi feita lá com Caifás, etc., o domínio, as imposições, arrancou a autoridade dos judeus de decretar a morte de quem quer que fosse. Eles não tinham mais essa autoridade. Eles não tinham nem o direito de ter julgado Jesus. Como eles julgaram, questionaram Jesus, perguntaram sobre os sinais. É verdade isso, é verdade aquilo. Até aquilo ali não significava absolutamente nada. Eles não tinham mais esse domínio de forma alguma. A dispensação que Deus os submeteu agora não lhes dava mais esse direito. Então, esse texto de sábado mostra a autoridade de Jesus sobre o sábado, autoridade, e não só a autoridade, mas a autorização. Amém? Nós vemos a autoridade de Jesus sobre o sábado, em que os judeus não queriam nem que alguém fosse curado no sábado. Jesus mostra autoridade sobre o sábado. Além da autoridade, é demonstrada a autorização de Jesus para com aqueles a quem ele quer, aos seus discípulos, aos que ele curava, etc. Também a autorização de exercerem trabalho ou qualquer outra ação no sábado. Este vai ser um motivo, o bendito sábado, que deveria realmente ser bendito, se fosse bem entendido. Esse bendito sábado, decretado por Deus através de Moisés, essa bênção vai, na verdade, virar uma real maldição para os judeus. E eles vão perseguir Jesus o tempo todo, a ponto de tramarem a morte de Jesus por causa do sábado. Hoje nós temos uns palhaços chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uns verdadeiros palhaços guardiãos do sábado, que inclusive dizem em vários estudos que eles saem até pregando pelos postes, não sei quem já viu, né? Sinal da besta. Aí quando você vai ver lá, o sinal da besta para eles é o 666. E diz que todos os que guardam o domingo, ou seja, os cristãos, eles dizem, os cristãos que guardam o domingo, acusando nós que nos reunimos no domingo, mas eles não sabem que nós não nos reunimos no domingo por uma questão religiosa. Nós nos reunimos no domingo simplesmente porque o domingo é o dia que mais nós podemos nos reunir pelo fato da maioria não trabalhar. Então nós usamos esse dia. Se houver um decreto a partir de amanhã, que no domingo todo mundo vai trabalhar, as empresas vão funcionar no domingo e que o dia do descanso semanal passará a ser terça-feira, imediatamente nós deixaremos de nos reunir no domingo e passaremos a nos reunir na terça-feira. Nosso seminário não será mais domingo, será terça. O nosso culto da noite não será mais domingo, será terça. Então nós não guardamos o domingo. E eles dizem que nós, cristãos, que guardamos o domingo na cabeça de elefante deles, nós receberemos o sinal da besta. Por quê? Porque o domingo é o dia do anticristo. Ora, eles sabem demais. Eles são nobres no conhecimento. Então, esses bestas são bestas. E o que tem? Eu tenho um estudozinho na internet intitulado Adventismo Nunca Mais. Você conhece, né? Adventismo Nunca Mais. Olha, eu recebi cada elogio dos adventistas, porque teve uns irmãos aí que pegou esse estudo e jogou lá dentro da comunidade adventista. Eu recebi cada e-mail que realmente provam que os camaradas são cristãos de primeira linha. Me chamaram de tudo. Aí só para umzinho eu disse assim,
Rapaz, mas tu é crente mesmo, né? Mandei só assim para ele. Poxa, parabéns, seu cristianismo está bem evidente. O camarada disse tudo. Aí ele provavelmente ficou muito envergonhado e não me disse mais nada. Então, meu irmão, nós não guardamos nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem... Aproveitamos, vem um feriado prolongado aí, beleza, vamos jogar uma bola, vamos pegar uma praia, vamos meditar na escritura, vamos fazer qualquer coisa. A cidade vai parar tudo, o ônibus fica ruim, o metrô fica horrível, dificulta as pessoas de ir para a igreja, para nós aqui é muito barulho, por exemplo, época de carnaval, simplesmente vamos então dar um recesso, vamos fechar a igreja, vamos fazer da nossa casa a igreja, cada um quiser passear, passeie, depois que passa o feriado a gente volta para cá. Jesus Cristo não nos deixou nenhuma regra de dia para ser guardado, nenhum horário para ser guardado, e também não nos deixou comida, nenhum ritual de comida. E também nenhum de roupa. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo não tem nenhum ritual, vamos assim dizer, a não ser a própria doutrina, a própria palavra. Amém? Podemos ficar por aqui então? Então vamos ficar por aqui agradecendo a Deus nessa hora.